Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel com vocês e a gente vai falar hoje sobre função logarítmica. A gente já deve ter falado, ou você já deve ter visto em algum outro vídeo, a parte de logaritmo, a teoria de logaritmo, propriedades de logaritmo. Já deve ter visto, muito importante para a aula de hoje, já deve ter visto que função logarítmica, o logaritmo em si depende muito da exponencial, certo? Se você lembra, se você entende bem as propriedades de potenciação, acabaram todos os seus problemas, acabaram o estigma que logaritmo é difícil, porque se você entende bem exponencial é porque logaritmo vai ser mais ou menos a mesma coisa, a diferença são detalhes bem pequenininhos e eu vou te mostrar. Vamos lá. A função logarítmica. Função, como o próprio nome diz, já se apresenta dessa forma, a gente já deve ter visto função afim, função quadrática, função exponencial, função isso, função aquilo, um monte de função, e todas elas se representam com f de x. Isso, só lembrar, é sempre bom lembrar, às vezes o óbvio merece ser ressaltado, esse f não está multiplicando esse parêntese, certo? Isso daqui é um símbolo de que tudo que está do lado direito do igual está em função de uma letra x. Se você escreve aqui f de a, significa que do lado direito todo mundo está em função da letra a. Então, o que está dentro do parêntese é a referência, o referencial que está do lado direito do igual, beleza? Então aqui a gente tem log dx na base b. Se aqui fosse f de b, a variável seria essa. Como está escrito f de x, a variável é essa daqui. Maravilha? Então o x é a nossa variável. Esse carinha, algebricamente falando, na hora que a gente está fazendo um monte de conta lá, né, a gente sabe que a gente pode substituir esse cara por y. Até melhor para a gente entender o seguinte, os valores numéricos da função em si são representadas no eixo vertical, que é o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Tranquilidade? E os valores de x, que são os valores da nossa variável, são representados no eixo horizontal, ou eixo das abscissas. Tranquilidade? Essa base aqui, a base é uma constante. O que varia é esse camarada aqui. E por conta dessa base, a gente tem que prestar muita atenção e lembrar muito de algumas coisas lá da exponencial. Eu botei um OBS aqui para trabalhar bem na sua cabeça antes da gente continuar com o logaritmo. Pensa comigo. 2 elevado a zero dá quanto? Todo número elevado a zero dá 1. Então, 2 elevado a zero, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Vem comigo. Olha aqui, ó. 1, 2, 4. O que está acontecendo quando eu vou aumentando o valor do expoente? Os meus resultados também vão aumentando, não é verdade? Então está uma coisa que, assim, conforme eu aumento o expoente, o resultado também aumenta. Legal. Agora vamos ver essa parte de baixo. A minha base da exponencial aqui, a minha base da potência era 2. Agora eu peguei uma base 0,2. 0,2 elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. 0,2 elevado a 1 dá 0,2. 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. Opa! Vem comigo. Se eu estou aumentando os meus expoentes e os meus resultados estão diminuindo, a relação entre o expoente e o resultado é inversa, concorda comigo? Isso é uma parada que você tem que trazer para o logaritmo. Por quê? Que se eu aumentar o expoente, o meu resultado fica menor. Não era para ser o contrário? Aumentou o expoente, o resultado deveria ficar maior, concorda comigo? Por que que a relação é contrária? Por que que quando eu aumento o expoente, o meu resultado fica menor? Porque a minha base ela é menor do que 1. Na verdade, a gente escreve mais perfeitamente assim, está entre 0 e 1. Certo? Quando a sua base está entre 0 e 1, presta bem atenção, quando a sua base está entre 0 e 1, o resultado é um resultado inverso. Como assim resultado inverso, professor? Quanto maior o expoente, menor o resultado. Agora, olha para essa sequência de cima. Quanto maior, presta atenção, quanto maior o expoente, maior o resultado. Por quê? Porque a minha base é maior do que 1. 2 é um número maior que 1. 0,2 é um número entre 0 e 1. Então, assim, quando a base é maior que 1, a relação não é inversa, a relação é direta. Toda vez, presta atenção, que numa função
Conforme você aumenta o x e o resultado também aumenta, a gente tem uma função crescente. Numa função, quando você aumenta o valor de x e o resultado diminui, a função é decrescente. Então, a gente vai pegar essa relação que a gente acabou de ver, isso aqui não é base da potência, mas o logaritmo ele é diretamente ligado à exponencial. Então, a base do logaritmo vai obedecer à mesma regra da base da exponencial. Na minha função logarítmica, se a base é maior do que 1, a minha função é crescente. Se a minha base está entre 0 e 1, a minha função é decrescente, igualzinha na exponencial. Então, pega o que você sabe da exponencial e traz para o logaritmo. Ah, professor, eu não entendo bem exponencial, então você não seguiu o meu conselho. Tem que estudar exponencial antes de logaritmo. Não adianta, porque o logaritmo usa muita, mas muita coisa de exponencial. Uma outra observação importante que você não pode sair dessa aula sem ver. Cuidado com o quê? Repara, eu botei aqui, ó, base maior do que 1, base entre 0 e 1. Legal. Bom, professor, maior do que 1, entre 0 e 1, a minha base não pode ser 1? Não. É uma das exigências para a existência de um logaritmo. A nossa base não pode ser 1. Se você não viu isso, vê o outro vídeo, vê uma outra aula que a gente falou de logaritmo, um iniciozinho de logaritmo, que a gente deu nome aos bois, né? Falou, ó, isso aqui é a base, esse aqui é o logaritmo, esse aqui é o logaritmando. A gente foi estruturando tudo com muito detalhe, para não passar dúvida nenhuma. E a gente mostrou que a base do logaritmo não pode ser 1, senão a gente não vai ter uma função logarítmica. Beleza? Deu para entender essa parada toda? Tem detalhezinhos pequenos, eu vou chegar para o ladinho aqui para você copiar e a gente vai se ver num próximo vídeo. Fica aí, não sai daí, tá beleza? Um abraço.